Conexão Gospel. Programa Conexão Gospel, com o pastor Marcos Belchior e equipe, um programa dinâmico, com mensagens de fé, entrevistas e assuntos missionários da Igreja Nova Aliança Torres. Todas as segundas e sextas-feiras em 2 horários, às 9 horas da manhã e às 9 da noite. Programa Conexão Gospel, você conectado com o Eterno Criador. Graça e paz, eu sou o pastor Marcos Belchior e você está no programa Conexão Gospel. O programa Conexão Gospel é um programa que vai ao ar todas as segundas e sextas-feiras, às 9 da manhã e às 21 horas. Programa Conexão Gospel. Conexão Gospel. Iniciando o nosso programa Conexão Gospel, eu quero mandar um grande abraço para os nossos queridos irmãos ali da cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Grande abraço, Colônia Nova, Ceguá, todos os pastores, líderes, amigos, familiares que ali estão. Um grande abraço para vocês que estão sintonizados na Gospel Mix 2.0 Web, a sua rádio do coração. Uma alegria poder receber você aqui. E com certeza Deus tem bênçãos e vitórias para a sua vida. Um grande abraço, querido povo de Bagé e região da fronteira. Isso mesmo, toda a região da fronteira acompanha ali. Um grande abraço para todos vocês, queridos. Fiquem com Deus. Conexão Gospel. Nosso abraço também vai para os queridos irmãos ali da cidade de Gravatal, irmão Leandro, irmã Rose, sempre sintonizado na Gospel Mix. Então, um grande abraço para vocês aí, queridos missionários, e que Deus abençoe a cidade de Gravatal, do ladinho do Tubarão, um grande Conexão abraço. Gospel. Eu quero mandar um grande abraço ali para os queridos irmãos da cidade de Viamão, isso, Viamão sintonizado conosco. Ali, irmã Rosângela, irmão Du, irmã Ângela, Daiane, Paulinho, Dagoberto e demais irmãos que ali estão sendo pastoreados pelo pastor Vladimir. Isso mesmo, um grande abraço pastor Vladimir, cidade de Porto Alegre. Que Deus esteja abençoando sua vida, sua família aí e todos os queridos irmãos, amigos e simpatizantes da nossa querida Rádio Gospel Mix. Um grande abraço para vocês. Conexão Gospel. De mandar um grande abraço também para o meu querido líder de missões, irmão Adão, irmã Pedra, ali no bairro São João, cidade de Torres, Rio Grande do Sul, a praia mais bonita do Rio Grande do Sul. Grande abraço para esses irmãos também, todos os irmãos da Igreja Nova Aliança, que estão sintonizados conosco na nossa Rádio Gospel Mix e no programa Conexão Gospel. Um grande abraço, queridos, que Deus abençoe. E hoje Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Nesse momento, se você sentiu no coração de pegar um copo d'água, pegar a sua Bíblia, um caderno de anotações, nós vamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nessa oportunidade, queremos ler um texto que está ali em 2 Samuel, no capítulo 9 e no verso 1 ao 13. Você que tem a sua Bíblia, você que medita na palavra de Deus e você que não tem a sua Bíblia, mas que está sintonizado no programa Conexão Gospel, escute com muita atenção. E disse Davi: ainda há alguém que tenha ficado na casa de Saul para que eu lhe faça um bem por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença do rei Davi e disse o rei: és tu Ziba? E ele disse: sim, sou teu servo, Senhor. Então disse o rei Davi: não há nada ainda que alguém da casa de Davi que eu use, e como ele dê a benevolência a Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há sim um filho, o filho de Jonatas, o aleijado de ambos os pés.
E disse o rei: onde está esse homem? E disse então Ziba ao rei: eis que ele está na casa de Marquim, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, a Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra. E inclinou-se e disse Davi a Mefibosete: Mefibosete, e disse ele: eis aqui o teu servo, rei Davi. E disse então o rei: não temas, porque de certo usarei contigo de grande benevolência por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à mesa do rei ou à minha mesa. Então se inclinou Mefibosete e disse ao rei: quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos. Então recolherás frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas este Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o Senhor, o rei, manda, o teu servo assim fará. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá ele à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete então em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, porém era aleijado dos 2 pés. Queridos, esta palavra me faz lembrar sobre uma frase que eu escutei no início desse ano, que Deus iria fazer uma virada na vida de muitos dos seus filhos. Se nós olharmos a história de Mefibosete, é uma história que começou muito triste, aonde ele, por ter sido derrubado, deixado cair no chão e quebrado as suas 2 pernas, se tornou aleijado. Ele vivia numa situação de miséria, numa situação de pobreza, mas Deus tinha um plano com a vida de Mefibosete. Independente das circunstâncias que nós possamos estar fazendo, Deus tem um plano com a nossa vida. E olha que coisa interessante, talvez a sua vida nesse momento esteja precisando de uma grande virada do Eterno. Talvez mais dinheiro para abençoar vidas que estão necessitadas, talvez mais recursos para abençoar a obra do Senhor, talvez mais alegria para contagiar os corações tristes que andam perambulando pelo mundo, talvez passar um concurso que tanto você almeja, talvez fazer um curso ou até mesmo uma faculdade, talvez ter paz dentro do seu lar, dentro da sua casa, talvez alguém de sua família precise se converter urgente, ser transformado pelo poder do sangue de Jesus, talvez ter mais saúde para alcançar novos empreendimentos e sonhos na sua vida, mas uma coisa eu sei que Deus tem o poder de virar e dar uma guinada na sua vida. Eu me lembro de um livro que eu li há muito tempo atrás, do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotin. O nome do livro que estava escrito na capa do livro é Virou o Carro, Virou a Minha Vida. Aquele livro me fez refletir muito, porque aquela situação que o governador e também cristão Antony Garotin viveu, aonde o seu carro encapotou e ele saiu ileso, saiu vivo para contar o que Deus tinha dado de livramento, aquela virada na sua vida, aquele acidente que aconteceu, fez com que houvesse uma virada nos seus paradigmas, houvesse uma virada na sua consciência, houvesse uma virada no seu rumo de vida.
E assim Deus quer fazer. Mefibosete tinha as suas 2 pernas quebradas, vivia em tremenda miséria, mas Deus toca o coração de Davi e manda chamar todos os remanescentes do rei Saul. E ali se apresenta Mefibosete. Uma situação deplorável, uma situação triste, mas o rei decide ali que Mefibosete vai estar morando com ele no reino. Virou a história da vida daquele homem, virou o destino daquele homem. E é isso que Deus tem o desejo de fazer acontecer na sua vida. Para quem não sabe, Mefibosete era neto de Saul. E Saul, ele era um homem que no início era reverente a Deus, mas se rebelou, abandonou os princípios de Deus. E aconteceu na vida de Saul o Ecabote. A sua família começou a sofrer, passou derrotas, tristezas e muitas mortes. E Mefibosete estava incluído nessa lista. A lista dos derrotados, a lista dos fracassados, a lista daqueles que não têm mais perspectiva de vida. Mas Deus muda a história de Mefibosete. Assim como Deus quer mudar a sua história. Embora Jonatas fosse alguém abençoado, Mefibosete estava amaldiçoado. Mas agora Deus muda a história de Mefibosete. E agora faz uma aliança com a casa de Davi. E essa aliança proporciona a Mefibosete a esperança renovada. E eu quero nessa oportunidade dizer para você que talvez você precisa sair de Lodebar. Lodebar não era apenas sair fisicamente, mas se desligar espiritualmente daquele lugar. Lodebar é um lugar de fim da linha. É um lugar para as pessoas que fugiram para lá, com medo da guerra, com medo da pobreza, mas enfrentaram tremendas privações. E muitas vezes nós estamos que nem Mefibosete, estamos em Lodebar. Estamos numa situação onde fugimos talvez da trajetória da nossa vida. Fugimos para nos esconder, fugimos por medo, fugimos porque não queremos encarar o problema de frente. Mas agora Davi manda tirar Mefibosete de Lodebar. Então Lodebar não é o seu lugar. Lodebar é um lugar de tristeza, Lodebar é um lugar de solidão, Lodebar é um lugar de pobreza espiritual. E hoje, nessa oportunidade, Deus toca o meu coração para te dizer, Ele vai te tirar de Lodebar assim como fez com Mefibosete. E Ele vai trazer você novamente à sua presença. Talvez você que um dia aceitou a Jesus e se desviou dos caminhos, talvez hoje você esteja em Lodebar. Talvez você esteja como estava Mefibosete, uma situação deplorável, numa situação de tristeza. Mas Deus quer mudar a sua história. Mefibosete, com certeza, estava vivendo como mendigo. Com certeza estava acomodado e se sentindo mal com toda aquela situação. Mas Deus mudou a história de Mefibosete. Eu quero dizer para você que assim como virou a história da vida de Mefibosete, virou a história do ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, Deus pode fazer a mesma coisa com a sua vida hoje. Deus pode trazer um novo tempo. Deus pode trazer você à presença do Rei. Você vai estar bem cuidado. Você vai comer a mesa do Rei. E eu quero dizer para você, não se coloque mais na condição de mendigo que nem Mefibosete. Não se coloque mais na situação de viver como cidadão de Lodebar, um lugar de fuga, um lugar de tristeza, um lugar de esconderijo, mas um esconderijo que trazia angústias e dor. Você agora se assentará à mesa do Rei. É esse o propósito de Deus para a sua vida. Você, no momento que abre o coração para Jesus, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer morada, Ele transforma a sua vida de uma velha criatura, talvez uma criatura que estava como Mefibosete, em Lodebar, triste, mendigo, pobre, sujo, com as pernas quebradas, quase que não tendo ali uma decência de vida. Deus quer transformar essa realidade na sua vida e trazer você a comer da mesa do Rei.
Quando Jesus morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, ele prepara esta mesa para aqueles que o aceitam. E eu quero dizer para você, saiba aceitar a bondade do Senhor. Muitas vezes não aceitamos porque temos medo. Temos medo de seguir a Deus e falhar na nossa caminhada. Mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é capaz de terminá-la. Ele é capaz de concluir. Então você está em processo de construção. Quando você abraça o Evangelho, quando você abraça as boas novas de salvação, quando você diz para Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, transforma a minha realidade, você vai começar a passar pelo processo de transformação. Você vai começar a passar pelo processo de cura. E com certeza Deus vai abençoar a sua vida. Então saiba aceitar a vontade de Deus. Deixe Deus tomar conta da sua vida. Deixe Deus fazer o que Ele quer. Deixe Deus ser o oleiro da tua vida e se torne ali como barro, como diz a passagem de Jeremias, que ele se tornou barro na mão do oleiro. Que você possa fazer o mesmo. O que te impede hoje de receber a bondade de Deus? São os medos interiores, né? É mais difícil pensar no pior do que pensar no melhor. Para muitos é mais fácil pensar no pior do que pensar no melhor. E nessa oportunidade eu quero dizer, comece a pensar no melhor. Comece a pensar na esperança. Porque a bondade do Rei Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai mudar a tua história de vida. A partir de hoje, você vai viver em uma nova condição. Você agora vai passar a ser conhecido como filho que come à mesa do Rei. Nós somos filhos de Deus. Aquele que abraça Jesus, aquele que decide viver uma vida com Cristo, se torna filho do Criador, filho do Deus Altíssimo. E agora eu quero dizer para você, como está escrito em Zacarias 9:12, que agora é o tempo da restituição. Restituição é um fruto de amor. Restituição é um fruto de aliança. Fazia mais de 20 anos que ele vivia como miserável. Mefibosete, 20 anos vivendo uma situação de miséria. Mas a restituição, ela é constituída através de uma aliança. Davi agora lembra da aliança. Davi agora pratica a aliança que um dia ele se comprometeu a cumprir. E agora ele muda a realidade da vida daquele homem. A minha restituição, a sua restituição está preservada nas mãos do Eterno. Esse é um tempo, queridos irmãos, de restituição. Esse é um tempo de restituição em todas as áreas da sua vida. Eu vou te dar de volta tudo aquilo que você perdeu. Hoje os teus dias de Mefibosete acabaram. Escute isso. Hoje os teus dias de Mefibosete acabaram. O que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram é o que você vai viver a partir de hoje. A partir de agora, você está debaixo da cobertura do Deus Todo-Poderoso, do Rei de Israel, do Senhor dos Senhores, daquele que vive e reina para todo sempre. Todos os que olharem para você, querido irmão, não vão mais enxergar um mendigo em Lodebar. Não, vão enxergar você como príncipe comendo à mesa do Rei. A única ação do Espírito Santo é te fazer viver uma virada radical. É te fazer viver uma virada na sua vida, nos seus valores, na sua espiritualidade. E com certeza coisas grandes e tremendas te alcançarão. Davi só precisou lembrar de Mefibosete e ele passou de mendigo a um príncipe. Deus lembrou de você. Talvez muito tempo você passou vivendo a vida de mendigo. A partir de hoje, Deus quer te dizer que Ele vai te conduzir. Se você abrir o seu coração, se arrepender dos seus pecados e buscar uma vida segundo o coração de Deus, Ele vai te transportar para uma vida de príncipe. Lodebar não é o teu lugar. Nunca mais na tua vida você vai querer voltar para Lodebar. Agora é tempo de Jerusalém. Mefibosete morava em Lodebar 20 anos. Agora ele está morando em Jerusalém.
a terra do rei, a terra da fartura, a terra da bênção, a terra da prosperidade. E o rei vai te cobrar. Não ande mais com essa cara de mendigo. Ele vai dizer para você, agora você é príncipe. Agora sorria como príncipe, respire como príncipe, pense como príncipe, haja como príncipe, porque foi para isso que o eterno Deus Todo-Poderoso entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amigo, minha amiga, você que me escuta nesse momento, saia dessa condição e viva uma virada na sua vida. Basta você abrir o seu coração. Deus é maravilhoso e Ele diz, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, jamais me esquecerei de você. Então, teu tempo chegou. Volta para Jesus se você um dia já o aceitou e está distante dele. E se você ainda não aceitou Jesus, eu lanço esse desafio nessa mensagem. Abra o seu coração e diga, Jesus, entra na minha vida, faz morada, porque eu sei que tu vai me tirar de Lodebar e vai me colocar a comer na mesa do rei e ser um príncipe na Nova Jerusalém. Amém? Coloque o seu copo d'água aí na frente do seu receptor e nós vamos estar orando por você e pela sua família. Feche teus olhos. Pai querido, nesse instante chegamos na tua presença, porque sabemos que tu és um Deus que cura, que liberta, que restaura, e um Deus que tem, Senhor, sim, o desejo de virar a história da vida daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão tristes e daqueles que estão presos a uma situação de miséria espiritual, de miséria psicológica, muitas vezes preso em condições que há anos se repetem, em situações difíceis, mas nesta hora tu entregaste essa palavra para esse homem, tu entregaste essa palavra para essa mulher, para esse jovem, e eu tenho certeza que tu estás dando uma virada na vida dessa pessoa. Vai restaurando o seu lar, vai restaurando o seu trabalho, vai restaurando os seus sonhos, e que a bênção do Senhor repouse desde a cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Eu oro em nome do Pai, eu oro em nome do Filho, eu oro em nome do Espírito Santo e determino a vitória em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa estar abençoando você que nos escuta aqui na Rádio Gospel Mix 2.0 Web, a sua rádio do coração, e que você possa sempre sintonizar no nosso programa Conexão Gospel todas as segundas e sextas-feiras às 9 da manhã e às 21 horas da noite. Que Deus abençoe e até o próximo programa Conexão Gospel. Conexão Gospel. Programa Conexão Gospel, com o pastor Marcos Belchior e equipe, um programa dinâmico, com mensagens de fé, entrevistas e assuntos missionários da Igreja Nova Aliança Torres. Todas as segundas e sextas-feiras em 2 horários, às 9 horas da manhã e às 9 da noite. Programa Conexão Gospel, você conectado com o Eterno Criador.